Bom dia, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Nhandeara. Aqui é a professora Carol. Vamos dar início a mais uma aula de literatura com a apostila de todos os textos, iniciando pelas correções das nossas atividades. Espero que estejam bem, que estejam aí com a sua rotina escolar da melhor forma possível. Na página lá, apostila de todos os textos em mãos, tá? E na página 77 que se inicia a nossa atividade, com o texto O Enfermeiro. Então aqui vocês tinham o texto para ler, onde é explicado sobre o espaço, relacionando isso ao conto, vem a explicação do espaço físico ou geográfico e o espaço social. Então essa página não é uma página de correção, mas uma página para conhecimento, sobre o espaço dentro da narrativa. E aí nós vamos para a página 80, tá? Na página 80, que nós temos aqui a descrição para escrever com expressividade. Aí nós vamos até 83 e depois eu explico também o que vocês farão para quinta-feira que vem. Então vocês têm aqui um trecho do conto Circo, que é um conto que já foi trabalhado, por sinal muito bonito. Então vamos reler esse trecho? Ele já estava na esquina e eu trepei no muro para ver ele passar. E então ele veio passando com a perua de alto-falante na frente de tudo. Depois o palhaço, comprido de pernas de pau, tocando um tamborzinho, pim, 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 e o palhaço anãozinho tocando um tamborzão, pom, pom, pom. Era engraçado. Depois a moça bonita, que era a moça do trapézio, junto com o homem do trapézio, no jipe enfeitado com fitas de muitas cores. Depois a jaula com o leão desenhada, com soldadinhos de cara gordinha, o leão deitado só olhando, era de fazer medo na gente. E depois atrás de tudo o elefante cor de barro andando pesadão, balançando a cabeça. Então aqui, gente, nós vamos observar, vocês viram a minuciosidade de detalhes que é contado pelo narrador? Há muitas coisas, então isso torna-se descritivo, tá? Porque além de narrar, ele descreve. Então o texto descreve uma cena na qual o circo está chegando à cidade. Então a descrição é a caracterização de uma cena, quando você dá detalhes, igual você descrever uma sala de aula, quantas pessoas estão ali, o que tal determinado colega está fazendo, o que está vestindo. Então isso é a descrição. Vocês vão observar em Vidas Secas, se vocês já estiverem lendo, que Vidas Secas é extremamente descritivo. Descreve a seca da Caatinga do Nordeste, descreve com minuciosidade de detalhes o ambiente, para que o leitor consiga visualizar aquele ambiente seco, hostil. Então aqui, voltando para o circo, nós vimos a descrição de uma cena, de uma personagem, de um objeto ou de um lugar ou paisagem. De acordo com essa descrição, como era ou estava o primeiro palhaço? Então, de acordo com a descrição, ele era comprido, de pernas de pau, tocando um tamborzinho. Ok? Aí eu acho que vocês acertaram. Como era o outro palhaço? Ele era um anãozinho tocando um tamborzão, certo? Então, um estava tocando um tamborzinho e o outro tocando um tamborzão. Como que era a moça do trapézio? Ela era bonita. E o jipe estava enfeitado com fitas de muitas cores. E a jaula do leão? Ela era desenhada com soldadinhos de cara gordinha. E o leão? Ele estava deitado. O elefante era cor de barro, andando pesadão, balançando a cabeça. Pessoal, assim, são respostas bem objetivas, porque estamos falando de descrição. Aí aqui pediu para que vocês observassem as formas verbais. É muito importante, porque cada texto vai ter uma escolha verbal e ela não é aleatória, ela tem um porquê. Assim, nos textos de utilizar o pretérito ou de utilizar o presente, certo? Então vamos ver.
ela já estava na esquina. Depois, a moça bonita, que era a moça do trapézio. O leão deitado, só olhando, era de fazer medo na gente. Então, olha só as formas verbais em destaque. Estava e era. Temos mais ali na página 81. Vamos lá? E então, ele veio passando com a perua de alto-falante. O palhaço, anãozinho, tocando um tamborzão. Jipe enfeitado com fitas de muitas cores. O leão deitado só olhando. Elefante cor de barro andando. Aqui nós já vimos outro tempo verbal, não é verdade? Diferente da página anterior. Quais dessas formas estão no pretérito imperfeito do indicativo? São as anteriores, né? Essas aqui. Estava, era e era duas vezes, né? Quais delas estão no gerúndio? Aí nós já encontramos o gerúndio aqui, que é aquela ideia de ação inacabada, onde a terminação vai ser ando, endo e indo. Então, olha só, passando, tocando, olhando e andando. Passando, tocando, olhando e andando. E quais estão no particípio? Particípio enfeitado e deitado, né? Enfeitado e deitado. Particípio geralmente é usado também em formas verbais de tempos compostos, né? Há no texto muitas formas verbais no gerúndio. O que explica essa incidência? Por que será que tem tantas formas verbais no gerúndio, né? O gerúndio é aquela ideia de ação que se repete, né? Uma ideia, tipo assim, que ainda está acontecendo, né? Então, como o texto descreve a chegada do circo à cidade, os gerúndios são necessários para dar ideia de movimento dos artistas e animais que vão passando lentamente, né? Uma ideia, tipo assim, ó, olhando, andando, a ideia de que aquilo está acontecendo, né? Não uma ideia de ação acabada, como denota o presente, né? Do indicativo, ou o passado, né, que já teria acontecido. Então, como o texto descreve a chegada do circo à cidade, os gerúndios são necessários para dar ideia de movimento, de ação contínua. Que importância tem essa descrição minuciosa da chegada do circo, considerando os fatos posteriores e o desfecho do conto? Bom, aqui nós vamos falar que a descrição minuciosa, essa descrição de muitos detalhes da chegada do circo, cheia de música, cores, artistas e animais, ela é importante para mostrar quanto o menino se envolveu com aquilo, né? A gente observa que ele estava totalmente ligado naquela situação. Por isso que é contado com minuciosidade de detalhes, porque ele estava muito voltado, né, com o acontecimento e o quanto ele passou a desejar ir ao circo. Portanto, a descrição contribui para a caracterização psicológica. A gente consegue perceber o interior do personagem, né? Dado que esses detalhes, eles não passam em vão aos olhos do menino. Então, a gente percebe que no interior dele, essa vontade, ela era imensa, né? O seu desejo era enorme. Isso é para proporcionar também, depois, para nós, leitores, o sentimento de frustração que ele teria depois, quando o pai se mostrou desinteressado de ir ao circo, que nos dá, assim, um sentimento de tristeza, porque a gente sente a tristeza junto com o menino, ao menos eu senti, né? Fico até com vontade de chorar quando eu leio, imaginando uma criança com toda aquela euforia, toda aquela ansiedade, esperando minuto por minuto para depois o pai simplesmente, né, não ter mais lembrança sobre isso, devido também ao que ocorreu, e não levar o menino ao circo. Bom, ao responder as questões anteriores, você notou que por meio da descrição conseguimos ver o desfile do circo e a movimentação dos artistas e dos animais.
imaginar como era a música. Diferentes gêneros textuais fazem uso da descrição, textos com instruções de montagem, reportagens, anúncios publicitários e, claro, diferentes gêneros da literatura, como o conto, a crônica e o texto teatral. Nos textos literários, a descrição torna as personagens, os lugares e os fatos mais vivos para o leitor ou ouvinte. Para descrever, podemos empregar adjetivos como bonita, comprido, pesadão. Então, quanto maior a quantidade de adjetivos, mais o meu leitor vai conseguir imaginar aquela narração, né? Locuções adjetivas com fitas de muitas cores, de cara gordinha. Impressões sensitivas como cores, sons, cheiros, gostos, sensações táteis, como a gente vê lá, pim, 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 pom, 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 jipe enfeitado com fitas de muitas cores, cor de barro, verbos que indicam estado, estava, era, parecia, indicações de localização na frente de tudo, a moça do trapézio junto com o homem do trapézio. Depois, atrás de tudo, os gerúndios, como você viu, podem ser usados quando se quer dar ideia de movimento. Então, aqui, gente, tá explicando para vocês como que eu faço para criar uma esfera descritiva, tá? Então, é importante essa parte, que vocês façam uma chave, vocês grifem, tá? Aqui vem a explicação de tudo o que é preciso para fazer um trecho descritivo ou um texto descritivo, certo? Aí nós vamos para a página 82, tá? Que fala para fazer o levantamento dos aspectos próprios da descrição presentes no trecho, a seguir de um romance de Machado de Assis. Adjetivos e locuções adjetivas, verbos de estado, impressões. Então, olha só. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias. Olha só a descrição, a gente já consegue imaginar como era o Camargo. Porque se ele era pouco simpático, tinha feições duras e frias, olhos prescrutadores, nossa, palavra grande, e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que o não fazia atraente. Falava pouco e seco, seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, e como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos, mas amava, de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática. No meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior, conservava-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém as possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente era incrédulo, ou seja, ele não acreditava. Tipo assim, quando a pessoa não crê, certo? Então vamos lá. Machado de Assis, né, gente? Não tem nem o que falar, um dos maiores escritores da língua portuguesa, fantástico. Assim, às vezes não é tão aceito pelos adolescentes por conta da linguagem ser muito complexa, mas a grandiosidade das suas obras, ela merece ser conhecida, porque amplia o seu vocabulário, abre novos horizontes para você encarar as coisas, traz ensinamentos, certo? Eu acho que vocês deveriam conhecer, né,
Helena mesmo ali, esse trechinho é do livro Helena. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, muitas obras maravilhosas. Assim, a Cartomante, né? É um conto. Então vamos lá. Aqui é para vocês retirarem, né, adjetivos e locuções adjetivas. Simpático, duras e frias, perscrutadores e sagazes, incômoda, atraente, do rosto, visíveis, grande, de tristeza, linda, única, de seus olhos, calado e recôndito, difícil, políticas, religiosos, prática, anterior, indiferente e neutral, religiosos, puros, dos deveres, bom, pontual e incrédulo. Então aqui nós retiramos todos os adjetivos e locuções adjetivas. Ele trabalha um pouquinho a gramática, né, esse livro, mas é bem pouco, assim, é uma pincelada. Porque eu sei que vocês trabalham bastante com a Fer, mas assim, não é nada, quantas atividades, né? São algumas, porque é importante vocês fazerem essa observação em meio à interpretação, para que vocês também consigam ir enxergando como fazer melhor uma descrição, tratando-se de textos descritivos e de outros gêneros que estamos trabalhando. Verbos de estado, né? Nós temos aí era, né, que aparece 2 vezes. Impressões sensitivas, feições duras e frias, falava pouco e seco. E a página 83, né? Que era para vocês lerem aqui um texto de Fernando Sabino, maravilhoso também, no qual é descrito uma mesa preparada para um jantar especial. Do texto foram suprimidos propositalmente adjetivos, locuções adjetivas e verbos de estado. Então foram retirados ser e estar. Em diferentes tempos verbais. Preencha as lacunas a seguir, buscando dar um sentido coerente ao texto. Então olha só. A mesa parecia até que fora, aí a respostinha, fora arrumada para a pessoa de cerimônia. Os pratos eram os prediletos do marido. A macarronada quase entornava da travessa. De pernas para o ar, o frango assado estava rodeado simetricamente de rodelinhas de ovo cozido e tomate. O empadão tinha tiras de massa cruzadas como uma peneira, genial invenção culinária de Dona Chiquinha. Era um fazer água na boca. Ajeitou as 2 cadeiras debaixo da mesa. Como o Tidinho ia ficar contente, tinha até cerveja. Ele não bebia nunca. Não se vê que ela deixava. Mas aquele dia era todo especial. 25 anos. Não parecia que vivia com ele tanto tempo. E, no entanto, ele, coitado, já estava ficando velho, quase aposentado do cargo de subdiretor da seção de horticultura do departamento vegetal. Sim, senhor, 25 anos. O tempo voara. Parece que foi outro dia que eles se encontraram pela primeira vez. Um rapaz magro, forte e hoje gordo, daquela maneira. Quem diria? E ela? Fora bonita. Bem que fora. Para que negar? Tinham até posto seu retrato na capa de uma revista. Foi retirado de As Rosas Iam Murchar, Cara ou Coroa, Ática, 2015. Então aqui, agora é a sua vez de escrever uma sequência descritiva. Releia os contos que você escreveu neste capítulo. Escolha um deles para reescrever um trecho. Ou você também pode escrever um trecho descritivo assim que terminar essa atividade. Você precisa escrever um parágrafo inteiramente descritivo e novo
para inseri-lo no conto já criado. Você poderá fazer uma descrição de personagem, você pode fazer a descrição de um ambiente, onde se passam as ações, ou do momento em que ele se situa, manhã, tarde ou noite. Tudo bem? Aí, pessoal, termina aqui as nossas correções terminam aqui. E agora nós vamos para as páginas da semana que vem. Então, aí, prosseguindo, nós vamos começar o capítulo 3, né? E o gênero em foco, a gente continua com o conto, mas agora o conto contemporâneo, certo? Nós temos aqui um conto de Dalton Trevisan, chamado Apelo. Vamos lá? Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde esquecido na conversa da esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Pessoal, triste, né? Eu sou muito sensível, né, gente? Eu fico super tocada com esse tipo de descrição, com esse tipo de texto. A gente vê que é o sofrimento, né? Pela falta da pessoa. A pessoa, né? Partiu, né? Para outro mundo. Então, vamos lá, ver quem é o escritor desse texto tão legal, esse conto. Dalton Trevisan nasceu na cidade de Curitiba em 14 de junho de 1925. Formou-se em Direito no Paraná e liderou o grupo literário que publicou entre 1940